Se eu te disser que apenas 0,1 Bitcoin pode ser suficiente para transformar a sua vida financeira, você acreditaria? Não estou falando de ganhar na loteria, nem de promessas milagrosas. Estou falando de realidade financeira, dados concretos, escassez, macroeconomia e tecnologia. Nesse vídeo, você vai entender por que essa pequena fração de Bitcoin pode colocar você entre os 2% mais bem posicionados do planeta em um dos ativos mais revolucionários da história. Então já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada. Antes de qualquer coisa, você precisa mudar a forma de como olha para o Bitcoin. As pessoas acham que precisam comprar um Bitcoin inteiro e quando vem o preço, hoje na casa dos 530, 538 mil, já desistem achando que é tarde demais. Mas aqui está o primeiro segredo. Bitcoin é fracionável até a 8ª casa decimal. A menor fração de um Bitcoin se chama Satoshi. E um Bitcoin tem 100 milhões de Satoshis. 0,1 Bitcoin é o equivalente a 10 milhões de Satoshis. Até, subsequentemente, a casa do 0,0000001, que é igual a 1 Satoshi. Ou seja, você pode comprar Bitcoin em pequenas quantidades do tamanho que couber no seu bolso. O mercado tradicional nos condicionou a pensar em valores inteiros. Você compra uma ação, um imóvel, $1. Mas com o Bitcoin, essa lógica é diferente. Pense em satoshis como se fossem centavos digitais de um novo tipo de dinheiro. E aqui está o ponto genial. Hoje o satoshi custa menos de 1 centavo. Mas se o Bitcoin chegar a valer R$1 milhão, cada satoshi passa a valer 1 centavo. E o 0,1 Bitcoin, que hoje custa entre 35 mil e 40 mil, pode valer até 100 mil ou mais com o tempo. Não é possível, é provável, dado o histórico do crescimento do Bitcoin e o cenário econômico global. Então vamos falar de uma meta prática. Você não precisa comprar 0,1 Bitcoin de uma vez. Você pode fazer isso aos poucos, acumulando satoshis regularmente. Se você comprar R$300 por mês de Bitcoin ao longo de 12 meses, você acumularia cerca de R$3.600 em Bitcoin. Ao depender do preço médio, isso pode representar 0,01 ou 0,02 de Bitcoin. Com paciência, consistência e disciplina, você pode alcançar os 10 milhões de satoshis, 0,1 Bitcoin, sem comprometer o seu orçamento. E sabe qual que é a mágica disso? Você está construindo um patrimônio em uma moeda digital escassa, enquanto a maioria ainda está presa no sistema que desvaloriza o próprio dinheiro com o tempo. Agora vamos ao ponto mais importante. A oferta de Bitcoin é limitada. Só existirão 21 milhões de unidades e nunca mais se criará mais. Diferente do real, do dólar e do euro, ninguém pode imprimir mais Bitcoin. Aqui está o choque de realidade. 19,87 milhões de Bitcoins já foram minerados. Estima-se que entre 10 a 30% estão perdidos. Restam efetivamente pouco mais de 16 milhões em circulação. Isso é menos que a população de São Paulo. Agora pensa, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, só 21 milhões de Bitcoins. Mesmo se dividisse cada Bitcoin em 10 partes de 0,1, teríamos apenas 210 milhões de pessoas nessas frações. Ou seja, apenas 2,6% da população mundial poderia ter 0,1 Bitcoin. Esse é o limite teórico, na prática será muito menos, pois empresas, governos, fundos e bilionários já estão acumulando esse ativo. Você acha que Bitcoin é coisa de nerd? Hoje, os maiores fundos de investimento do mundo já possuem Bitcoin nas suas carteiras. BlackRock, Fidelity, ARK Invest, MicroStrategy, Tesla, PayPal, fundos soberanos de países e mais. Alguns governos estão colocando Bitcoin em reservas estratégicas. Outros estão criando leis pró-Bitcoin. Esses players têm bilhões para investir e eles não compram ativos para especular, mas para proteger a riqueza no longo prazo. Apesar de tudo isso, a adoção do Bitcoin ainda está no início. Estudos mostram que menos de 4% da população mundial já usou ou possui Bitcoin. É o mesmo nível de adoção da internet em 98, ou seja, você ainda está na fase da oportunidade. É como investir na Amazon, no Google antes de todo mundo saber o que era isso. Você está no momento de pré-adoção em massa. E quando o mundo perceber o que é Bitcoin, preços não serão mais os mesmos. Durante décadas, o dólar reinou como moeda de reserva global, mas isso está mudando. A participação do dólar nas reservas internacionais vem caindo 3% a cada ano nos últimos 5 anos. Países como China,
Rússia e Irã e até aliados dos Estados Unidos estão vendendo seus títulos americanos. Por quê? Porque o dólar não é neutro. Ele pode ser congelado, bloqueado e usado como arma política. O que o mundo quer agora é uma nova reserva de valor, algo que ninguém possa controlar ou manipular. E nesse cenário, o Bitcoin surge como uma alternativa natural. O mercado do ouro está avaliado em aproximadamente 22 trilhões e o do Bitcoin pouco mais de 2 trilhões. Se o Bitcoin alcançar o ouro em um valor de mercado, cada unidade pode valer mais de $1 milhão. E nesse cenário, 0,1 Bitcoin passa a valer $100 mil ou mais, ou equivalente a R$500 mil. E isso não é chute, é uma projeção com base em comparações de valor de mercado. As quedas fazem parte da natureza do Bitcoin, mas existe um padrão: os fundos sempre sobem. Em 2015 o Bitcoin caiu para $200, em 2018 para 3 mil, em 2022 para 16 mil. Hoje o piso está acima dos 35 mil, ou seja, cada ciclo fica mais caro entrar. E mais difícil atingir aquela meta de 0,1 Bitcoin. Se hoje ele parece distante, imagine daqui 5 anos. O que está em jogo não é apenas ficar rico, é o acesso a um sistema financeiro global e descentralizado. É proteger o que você constrói da inflação e da impressão de dinheiro descontrolada. É sobre ser dono do seu próprio patrimônio, sem intermediários, sem censura e sem fronteiras. Bitcoin representa a liberdade econômica e 0,1 Bitcoin pode ser o seu passe de entrada nesse novo sistema. A pergunta não é se vale a pena ter Bitcoin. A pergunta é quanto tempo você vai esperar para começar a construir a sua posição. Você não precisa de R$1 milhão, não precisa ser um expert em finanças. Precisa de consistência, visão de longo prazo e uma conta segura para começar. Se quiser dar o primeiro passo, existem corretoras que oferecem cashback, taxa zero e suporte direto pelo celular. Eu vou deixar o link aqui na descrição embaixo. São opções seguras. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta nos comentários qual é a sua meta de Bitcoin. 0.01, 0.1, 1 inteiro. E lembre-se, o futuro não será igual para todos, mas quem começa antes tem vantagem. E não se esqueça de se inscrever no canal, habilitar o sininho e deixe o seu like para me ajudar aí. Valeu? Até mais!